Ilustres amigos do canal, tudo bem? Prejuízo no Tesouro Direto em 2024 de aproximadamente 24%. Qual é o título? O que você deve fazer? E quais são os títulos positivos? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Uma análise das taxas do Tesouro Direto ao longo do ano de 2024. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todas as suas dúvidas. Vamos começar trazendo aqui uma avaliação, primeiro dos pré-fixados principais. Eu trouxe aí um resumo na sua tela do que está acontecendo. Veja o que você pode reparar aí nessa tela. Veja os títulos 24 e 2025. Eu já deixei na cor verde para você reparar. Ele está positivo em maio, esteve em abril, em 2024 e em 12 meses. Traduzindo para você, os títulos mais curtos estão positivos em todos os períodos. Veja, agora olha os títulos mais longos. Em particular, o 2029 que eu marquei aí para você. Vini, o 29 nós não temos ele ao longo desse histórico de mais de um ano. É verdade, mas eu trago ele como ponto de análise para você entender bem aonde é que eu quero chegar. E aí, você que comprou um pré-fixado, presta bastante atenção. Veja aí, o 2029, a taxa há 12 meses atrás estava em 11,40. Na data que eu gravo esse vídeo, estava aproximadamente 11,70. Veja que você tem uma taxa menor, mas ainda assim, olha aí nessa tabela, a rentabilidade de 12 meses, 9,77, mesmo com a taxa caindo um pouquinho. Isso significa que ao longo do tempo, você tem a valorização do tempo. Não é só você ficar de olho aí, exatamente comparando as taxas, mas tem o ganho do tempo. E olha como fica mais claro quando você olha essa marcação em vermelho, menos 2,97. A taxa nessa data estava 10,21. Agora estamos falando de uma taxa muito mais baixa por um período mais curto. E aí você vê uma diferença maior. Sai de um positivo de 9,27 para um negativo de quase 3% somente em 2024. É o efeito do tempo e da taxa para você compreender um pouco melhor. E muita gente tem mandado dúvida aqui no YouTube e também no Instagram perguntando a respeito das taxas. O que eu posso dizer para você? Atualmente, taxas em torno de 12% e com a Selic aí em torno de estabilidade, são taxas bastante atraentes, porque a maior probabilidade real mesmo do mercado é essa Selic ficar estável ao longo de 2024. Então, 12%, eu particularmente, se tivesse essa taxa, não me preocuparia tanto assim não. Continuando, vamos falar do pré-fixado com juros semestrais. Só que antes, larga de preguiça aí, dá aquele super like, porque o intuito é sempre te ajudar. E por falar em te ajudar, se você quer ter acesso aos vídeos exclusivos, entre para o clube de membros. Eu vou deixar a descrição na descrição desse vídeo, porque já são mais de 150 vídeos gravados e 2 novos a cada final de semana. Veja aí que o pré-fixado, ele segue uma lógica muito próxima do pré-fixado principal. Por que eu digo uma lógica muito próxima? Vou colocar as informações aí na tela para você verificar. Olha, por exemplo, o mais longo, que é o 2033. Repara, em 12 meses também positivo, acima de 9%. Mas em 2024 também está negativo. O que aconteceu? Uma situação muito semelhante. Tivemos a taxa há um ano atrás, estava em torno de 11,5%. Agora ela está por volta de 11,85. Subiu, mas foi muito pequeno. Então o efeito do tempo fez com que tivesse um ganho. Já olha agora a comparação apenas no ano de 2024. A taxa estava 10,40. 10,40 para 11,85 tem uma diferença muito grande e um tempo muito curtinho. Por isso que ele está negativo. E um detalhe que eu chamo a sua atenção é esse comparativo que eu estou fazendo aí à sua direita. O 2029 com juros semestrais
teve uma queda de menos 1,02 se você voltar aí e olhar a tabela acima. Já o 2029, que é o pré-fixado principal de mesmo prazo, ele teve uma queda maior. Geralmente, os pré-fixados, comparados com os pré-fixados que pagam juros semestrais, eles oscilam mais para cima e para baixo. Por quê? Porque no pré-fixado com juros semestrais, você recebe o cupom. Ele fica mais estável. Significa, então, que se você quer marcação a mercado com pré-fixado, o melhor é o pré-fixado principal quando você compara vencimentos iguais. Esse é um ponto importante. Só que repara que no com juros semestrais, você tem aí outros tipos de títulos. Então, você tem que comparar vencimentos iguais para poder falar dessa volatilidade. E, novamente, os títulos mais curtos estão pagando mais agora, mais próximo do vencimento. Você já sabe, pré-fixado, quando chega no vencimento, ele vale R$1.000, um título inteiro. Tá aí a informação. Só que ainda eu não cheguei naquele prejuízo que eu falei no início do vídeo. Aguarda que você vai ver já já o que aconteceu. Vamos começar a falar de prejuízos um pouco maiores agora. Veja aí, os títulos Tesouros e PCAs principais estão aí na sua tela. Lembrando que você tem disponível para compra o 29, o 35 e o 45. Mas nessa tela eu trago todos eles aí para você. Veja aí que nós estamos verificando o 2035 e o 45 negativos em maio, em abril, em 2024 e em 12 meses. Qual é a situação para eu poder mostrar isso para você? Verifica, em 12 meses, o que aconteceu? A taxa estava 5,79, ela subiu para 6,13. Subiu um pouco, mas não foi tanto assim. Agora, quando nós olhamos a taxa de janeiro, olha aí à sua direita, 5,58. E a taxa no dia 31 de maio estava 6,13%. Novamente, uma diferença muito grande e um pouco período de tempo. Então, você vê, em 12 meses, somente o IPCA 2045 está negativo. Os demais não. O que significa isso para você? Se você, investidor, aceita a volatilidade, sabe aguardar um tempo devido, o IPCA 2045 é o título ideal para você que tem visão de médio e longo prazo, mas precisa aceitar volatilidade. Veja que ele está negativo em todos os prazos. 12 meses, 2024, abril e maio, e eu coloquei aí em destaque em vermelho para você. Vini, eu não aguento volatilidade e quero ter uma tranquilidade num investimento atrelado à inflação. O seu título é o IPCA 2029, porque com essas taxas acima de 6% e por um curto período de tempo, apenas 5 anos, acho que é uma ótima alternativa. E se você quiser aí um título intermediário, o 2035 cumpre bem esse papel. Agora é que vem a bomba. Se segura aí na cadeira que você vai entender agora. Tesouro Renda Mais Aposentadoria. Antes de eu te mostrar título a título, olha o que aconteceu. Resolvi trazer o gráfico desse título. A taxa, há um ano atrás, aproximadamente, estava em 5,75. Olha o gráfico aí de baixo para você verificar. Foi uma das taxas mais baixas. Você verifica aí aproximadamente. Veja o que aconteceu depois. A taxa, depois dia 2 de janeiro, ela esteve então mais baixa ainda. 5,52. Olha o gráfico. No último dia útil aí, aproximadamente. E depois ela foi subindo. Foi isso que causou esse estrago generalizado no Tesouro Renda Mais. Mas, Vini, não tem um vencimento próximo ao IPCA 2045? Não confunda. O vencimento dos Tesouros Renda Mais são 20 anos após a data que você tem lá. Então, você tem que entender que essa atualização continua acontecendo e ela pode trazer o preço para cima, ou seja, trazer uma valorização ou uma desvalorização. Olha essa tabela aí do lado. Praticamente tudo negativo. Vou repetir para você. Praticamente todas as rentabilidades negativas. Olha aí, esse título, 15/12 de 2084. Esse título é o Renda Mais 2065. É porque na planilha do Tesouro Direto, ele traz a data do último pagamento. Negativo em maio, 7,87. Negativo em abril, menos 12% somente em um mês.
É um título literalmente explosivo. Negativo em 2024 em menos 24%. Meus amigos, você quer ganhar dinheiro com marcação a mercado? Muito cuidado. Esse título ele é explosivo tanto para cima quanto para baixo. Nessa tabela da direita, eu trouxe um comparativo então do Renda Mais 2065 com o IPCA 2045. Olha aí, há um ano atrás, o Renda Mais estava com taxa de 5,75. Isso jogou aí essa rentabilidade para menos 16. Olha o IPCA 2045, jogou a rentabilidade para metade disso. Veja como essa explosão acaba acontecendo. Agora, quando nós estamos olhando aí para um prazo, aliás, eu troquei aqui a data só para não ficar confuso. Vou ajustar aqui para ficar mais claro. Essa taxa que nós estamos falando aqui de 5,52, nós estamos falando de 6 meses, quando estamos falando do Renda Mais. E aí vamos fazer aqui uma correção. Esse menos 24 não é em 6 meses, é em um ano. Mas você verifica, caiu 24%. É muita queda para um período de apenas um ano. Você precisa entender que no Renda Mais tudo é muito volátil, tanto para cima quanto para baixo. Mas eu vou dizer para você, na minha opinião, o que você deve fazer. As taxas do Renda Mais, praticamente todos os títulos, historicamente, estão acima de 5%. Se você tiver visão realmente de longo prazo, são taxas boas para quem sabe aguardar. Agora, se você não sabe quais são as taxas boas e fica aí aflito, nem entre nesse tipo de título, porque é furada total. Vini, e em que eu poderia investir se eu não quero volatilidade? No campeão de curto prazo. Para você que me pergunta, para 1, para 2 anos, está aí na sua tela para você. Tesouro Selic. Veja que todos os tesouros Selics positivos em todos os períodos de tempo. Raramente você vai ter um tesouro Selic negativo. E se chegar a acontecer, é 1 ou 2 meses, como nós tivemos lá no problema de saúde pública internacional do ano de 2020. Repara aí na sua coluna da direita. Todos os títulos pagando mais de 12% nos últimos 12 meses. Selic em alta, as taxas ficam em alta. Se a Selic reduzir, ele reduz, mas continua positivo. Só fica negativo se a Selic voltar ali para aqueles 2% e a taxinha puder variar. Se ela não variar também, não tem qualquer tipo de problema nesse tipo de investimento. É por isso que você tem que ficar de olho e entender exatamente o mercado. Para finalizar, se você não está compreendendo muito bem, eu faço um convite. Entre para o Clube de Membros. Você tem acesso lá a vídeos exclusivos, a ferramentas do canal exclusivo. Inclusive, pode ter acesso em um dos planos ao painel do Tesouro Direto, a ferramenta única da internet que mostra para você as melhores taxas título a título, a média, a mediana, gráficos que você tem e você vai poder investir com mais segurança e rentabilidade. Eu vou deixar o link aqui no alto do Clube de Membros para você participar e não perder tempo. Cada plano tem o seu benefício específico. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que estejam com prejuízo, saibam aguardar, com calma, avalie antes de realizar o prejuízo. Um abraço e até o próximo vídeo.